Olá a todos, bem-vindos para mais uma palestra online aqui do Centro Espírita Casa do Caminho. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje o tema da palestra é o capítulo 23 do livro Da Esperança, um livro de Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, onde a gente vai estar falando sobre paciência. O título do capítulo é Nos Domínios da Paciência. Tema nem um pouco importante, né? Nem um pouco. Todo mundo aqui é paciente, todo mundo que assiste esse vídeo é tolerante. Tô brincando. Virtude essa que com muito exercício a gente pode conseguir conquistar. Ninguém vai sair perfeito, né? Mas a gente se esforça para isso e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Mas antes da gente iniciar, gostaria de lembrar a todos sobre os trabalhos da Casa do Caminho, os trabalhos agora de final de ano, lembrando que as arrecadações dos trabalhos de Natal, elas continuam. Contamos com a colaboração de todos para que a gente possa realizar esse Natal tão bonito que a gente já realiza há tanto tempo, tá bom? Quem tiver dúvidas, procure a coordenação, procure a direção e sua ajuda, seja ela qual for, será muito bem-vinda. Vamos iniciando então com uma prece e a gente já começa a falar sobre a bendita paciência. Então convido a todos vocês nesse momento para juntos comigo vibrarmos, pensarmos em Jesus, elevarmos nossos pensamentos a Deus, pedindo o bom auxílio dos nossos amigos espirituais, para que possamos ter toda a paciência necessária para esse momento, para que a gente possa absorver as reflexões desse encontro que aqui nós estamos tendo, que possa ser um refrigério para o nosso espírito, possamos sair daqui melhores do que estamos ao iniciar esse vídeo, que possamos ficar, acima de tudo, com as vibrações amorosas de Deus e de Jesus em nossos corações. Que assim seja. Bom, meus queridos, vamos lá. Quando eu peguei, o tema para estudar, falei, poxa, nem preciso de paciência, que isso, gente? Que circunstância foi essa aí que a espiritualidade colocou esse tema? Paciência é algo que eu busco exercitar já conscientemente, né? Digo isso porque às vezes a gente se esforça, mas sem estar refletindo necessariamente sobre o que a gente está fazendo. E hoje em dia é muito fácil a gente ter uma tolerância, uma resistência muito pequena para os desafios do dia a dia, né? E constantemente a gente perde a paciência tentando encontrar ela. Digo isso porque aqui vamos ter pessoas de diferentes idades assistindo esse vídeo. E eu, nos meus 30 anos, já tive uma boa parte aí do meu desenvolvimento com essa coisa das redes sociais. E tudo hoje é muito acelerado, né? As informações, elas são muito aceleradas, a gente é bombardeado de conteúdo o tempo inteiro. E isso faz com que a nossa resistência, a nossa tolerância para os desafios naturais e normais da vida vai ficando pequena. Eu não estou nem pegando ainda coisa casca grossa, não. Estou falando de coisa básica, tipo assim, o tempo de espera de uma resposta de um e-mail de trabalho que você precise, o tempo de espera da comida que você pediu para entregar, sabe assim? Coisas normais, né? Fila do mercado. Hoje a gente fica nessa aceleração mental e tudo parece muito desafiador quando não é. E quando eu me peguei muito acelerada mentalmente, já começando a sofrer mais de ansiedade, a gente começa a pisar no freio e ter que fazer esse exercício de forma mais consciente, né? De por que a minha tolerância está tão pequena, é uma situação tranquila, eu posso suportar isso. E isso é só o início dessa conversa de hoje, né? Porque, na verdade, a grande moral dessa mensagem, né, trazida aqui por Emmanuel, ela vai nos colocar para refletir sobre será que o que a gente
acha que é ter paciência, será que o que a gente, né, quando a gente fala assim, vou exercitar minha paciência, será que a gente está fazendo isso da forma certa? Né? Foi uma grande sacada aqui. Então eu vou lendo com vocês um pouquinho e a gente vai comentando em seguida. O início da mensagem já começa com um versículo, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E em seguida trazendo uma mensagem lá do capítulo 9 do Evangelho, item 7, que é o item sobre paciência, né? Do capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, ser paciente é praticar a caridade. Precisamos ser pacientes com o outro e conosco também, entendendo as nossas limitações, aceitando as nossas limitações, aceitando aquilo que não está na nossa alçada. Isso é um ponto muito importante. E praticando a caridade, porque quando a gente pode, então, ser paciente e caridoso, né, a gente consegue ser brando e pacífico e não entrar em agressividade, não entrar em impulsividade, quando não é necessário, né? E nessa mensagem, ainda mais à frente, ainda vai entrar no ponto do perdão, né? Porque Deus nos coloca no nosso caminho pessoas para serem instrumentos do nosso sofrer e testar a nossa paciência, diga assim com essas palavras, né? Então, a gente conseguir exercitar esse lugar, perdoar, né? Entendendo que o sofrimento ele é necessário, às vezes não a extensão dele, muitas vezes a gente que cria ali, né? Vamos relativizar as coisas que estão sendo ditas aqui e refletir. Mas algum grau de aflição é normal da nossa condição espiritual. Que a gente possa, então, tudo é feito para exercitar esse lugar, desde a fila do banco ao nosso querido amigo que está ali, às vezes tentando a nossa paciência mesmo, né? E a gente tem que respirar várias vezes para a gente conseguir manter a nossa mente no lugar e não se perder, não se perder da paciência, né? Então ele começa a mensagem de fato assim: em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Quem nunca, né? Teve assim, ainda que breve, aquele momento que, assim como ainda uma criança, quando não tem as necessidades atendidas, não as básicas, mas as supérfluas, a gente não... começa a fazer quase que uma birra e se lamentar por aquilo não estar acontecendo como a gente espera, né? E eu gosto da palavra constrangimento. A gente cria uns constrangimentos pra gente também, sem necessidade, né? Ainda mostrando todo esse lado que a gente precisa trabalhar com paciência. Noutros lances, ele continua, da luta com que somos defrontados por manifestações de má fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está, para ver como fica. Então aqui ele está colocando 2 pontos, né? É muito comum a gente achar que paciência é não fazer nada, é esperar, não é isso que a gente pensa? Tem que ser paciente, eu tenho que esperar, então eu tenho que ficar aqui na minha, eu não vou fazer nada, porque eu tenho que esperar as coisas melhorarem, né? Eu tenho que esperar que algo aconteça da minha vontade, talvez, ou da vontade de Deus, né? Ou se cruzar os braços e ficar se lamentando por aquilo que não aconteceu. E aí alguém vira e fala, mas você tem que ser paciente, isso vai passar. Ou seja paciente, você vai conquistar o que você tanto quer. E aí é isso, então eu fico no lugar de passividade. E definitivamente paciência não é ser passivo. E talvez uma das grandes dificuldades de
quando alguém fala que não consegue exercitar a paciência, é porque não está entendendo o princípio básico. Talvez não tão básico assim, mas é isso que eu entendi. De que o exercício da paciência é aquilo que a gente pode estar fazendo enquanto a gente espera, seja lá o que for passar ou acontecer. E isso eu não tirei da minha cabeça. Eu fui estudando, coisas que eu já estudo como psicóloga e outras coisas que eu reforcei essa ideia para trazer aqui nessa palestra. Então, o que você faz, a ação, a atividade, enquanto você precisa ter paciência e esperar, porque as coisas fogem do nosso controle, a gente não tem controle de tudo. Então vamos supor, eu estou desempregada e eu preciso arrumar um trabalho, né? E aí eu mando currículo e tal, e eu tô esperando aí para conseguir ser chamada para uma entrevista ou algo do tipo. E aí, né, seja paciente, você vai conseguir o seu trabalho. E aí é isso, ou eu vou cruzar os braços e falar assim, tá, tô esperando, mandei meu currículo, né, agora eu vou ficar aqui esperando. Posso reclamar como a vida é injusta, como eu não consigo um trabalho, né, como que é difícil para mim passar por essa situação. Ou eu posso exercitar a paciência de uma forma mais ativa e mais construtiva para a minha evolução. Que seria como, por exemplo, se eu estou sem trabalhar e eu estou lá mandando meu currículo, primeiro, eu tenho que estar pensando, eu posso estar me especializando ainda mais enquanto eu estou esperando que alguém me chame para uma entrevista. Eu posso estar pesquisando na internet como me comportar nas entrevistas de trabalho, pegando dicas de oratória para falar melhor. Eu posso estar fazendo cursos gratuitos, que existem vários cursos gratuitos na internet, para incrementar o meu currículo, fazer com que o meu currículo seja ainda melhor. Eu posso pensar se eu estou sendo muito rígido, se eu de repente não preciso, se a necessidade de dinheiro é urgente, se enquanto o trabalho que eu quero não surge, se eu não posso flexibilizar e fazer outras fontes de renda com outras habilidades que eu tenha para que eu ganhe dinheiro. Então eu estou pacientemente esperando a oportunidade de trabalho que eu tanto peço a Deus, mas sem estar me lamentando, achando que o mundo é injusto comigo e reclamando porque eu não estou fazendo o que eu quero. Eu estou ativamente exercitando a minha paciência, me preparando para que quando o momento chegar, eu vou estar pronta para abraçar essa oportunidade, porque muitas vezes a gente fica lá esperando alguma coisa, né, o amor da nossa vida. E aí o amor passa, a gente nem vê, a gente estava nem pronta, a gente estava amargurada, guardando rancor, e aí aparece uma pessoa bacana e a gente, pela nossa impaciência, pela nossa indisciplina conosco mesmo, a gente perde a oportunidade. Dando mais um exemplo aqui, muito cotidiano, que é uma situação que eu vejo muito na clínica, né, da psicologia, por exemplo. Às vezes até aparece uma pessoa bacana e a pessoa passa. A pessoa não estava nem atenta, ela queria muito, mas ainda as pessoas ainda presas, né, agarradas a mágoas ou outras situações, né, outras imaturidades, deixam passar a oportunidade. Então também, se eu quero o amor da minha vida, né, se eu quero construir uma relação, o que eu posso fazer para me melhorar internamente, né, ativamente, nessa paciência enquanto eu espero, mas não na passividade, para amar melhor, para identificar melhor, né, se eu tenho questões de relacionamentos anteriores que foram ruins, o que eu posso pensar e exercitar para que eu identifique situações ruins e não caia em ciladas de novo. Estou dando alguns outros exemplos, né? E aí, Emmanuel, continuando, ele ainda vai ampliar mais ainda o nosso raciocínio, dizendo que, olha só, essa coisa de paciência passiva, que não faz nada, que fica se lamentando, isso não faz parte da natureza, né? E aí ele coloca, células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível.
vegetais humildes devastados no tronco, né, uma árvore que teve um galho decepado, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. O que é isso aqui? Eu vou fazer o que é possível até o meu limite. Se chega no meu limite, eu falei, não, fiz tudo que era possível. Olha, vou voltar, por exemplo, do trabalho, né? Eu fiz cursos, eu estou estudando, eu estou tentando ser flexível, estou buscando uma renda extra, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, agora eu tenho que confiar na vida, confiar em Deus, exercitar o lugar da fé. Mas aguardo ativamente, porque assim que a espiritualidade conseguir organizar as coisas para aquela entrevista tão aguardada, eu vou estar pronta e vai ser a minha oportunidade, a oportunidade da minha vida. Então, assim a natureza espera. A semente, pensem numa semente, ela está ali guardadinha, mas ela não está passiva, diferente do que a gente pensa. Ela está esperando a oportunidade dela perfeita para germinar. Bote ela na terra com um pouco de água, numa luz adequada, e ela prontamente vai desabrochar. Ela não vai ficar lá, se lamentando porque ninguém colocou ela na terra ainda. Metaforicamente, né, gente? Vocês conseguiram entender o simbolismo. Então, assim, a gente precisa pacientemente, mas estar ativos. Vamos pegar outro exemplo, né? Você tem uma questão familiar, você tem um parente aí difícil, né? Que é o abençoado que testa, né, a sua paciência. Se a gente exercita essa caridade de tolerar fazer o que está ao nosso alcance e também aguardar e confiar ativamente, o que isso pode significar? Eu vou exercitar o lugar de brandura. Eu não vou humilhar a pessoa, constranger a pessoa, bater boca com a pessoa, revidar a agressividade. Eu vou tentar o máximo que possível ser calmo, entendendo as dificuldades que aquela pessoa está passando, que talvez a gente já tenha passado, a gente já tenha conseguido sobrepor essas dificuldades. E aí eu vou aguardar. Sabe quando você fala assim, não, eu não vou mais bater, não vou tentar mais discutir com essa pessoa. Mas também eu estou aqui aguardando, eu fiz o que eu podia. No momento que essa pessoa der uma abertura para, de repente, compreender as coisas de uma forma diferente, com paciência, estaremos lá falando sobre Jesus, falando sobre amor, falando sobre a necessidade de evolução individual, seja lá qual for a questão, né? Ou se estamos em ambientes violentos, né? Aqui, como até foi o exemplo das células ou dos vegetais que sofrem algum tipo de violência ali, prestem atenção, qualquer coisa retornem para ouvir de novo a frase. Aqui também ninguém está falando para ficar passivamente esperando pacientemente o dia que a situação agressora vai mudar. Se está num trabalho que está num ambiente nocivo, né? Você não vai ficar pacientemente esperando o dia que vão te demitir, ou o dia que vai acontecer uma coisa diferente, ou o dia que uma outra oportunidade vai bater na sua porta. Comece a procurar outro trabalho. Comece a se organizar para sair dessa situação, assim como a árvore lá que tem o galho cortado, né? Ela vai tentando ali, da forma como ela consegue, se restaurar. Vejam bem isso, gente. Em nenhum momento do evangelho ninguém fala que a gente tem que ficar suportando situações que fogem, né, de um limite ali saudável. As aflições você já está passando a aflição. Agora, você não precisa não fazer nada. Com brandura e pacificidade, a gente consegue fazer muita coisa. Exercitar esse lugar de paz, sempre que possível, entendendo, como eu falei no início também, como o Evangelho traz pra gente não é perfeito. Em muitos momentos, a paciência vai faltar, a gente vai estourar, vai falar o que não devia, né? E vai se arrepender, vai pedir perdão, isso a gente entende. Aqui a ideia da palestra é um incentivo à reflexão para que, de repente, a gente possa virar uma chavinha e falar assim, cara, às vezes eu acho que eu não estou exercitando a minha paciência como eu podia.
Eu estou só sendo passivo, mas não estou fazendo isso ativamente. Essa espera necessária, certo? A oração, meus amigos, é a atividade na paciência. Voltando lá para o abençoado que testa, né, a nossa sanidade. Você está só passivo reclamando de braços cruzados ou você está colocando todos os dias o seu pensamento em oração, pedindo a Deus tudo que for necessário, sejam as forças, a tolerância, a paciência, seja pedindo para que Deus interceda na vida do próximo, desse próximo que causa às vezes tanta raiva e tantos outros sentimentos. Veja bem, quando fala-se que não há mais nada que fazer, sempre podemos fazer uma prece. Dito isso, né? Então, só para reforçar, né? Continuando a mensagem, paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, que aí é o ponto, né? Quando a gente perde, a gente acaba passando do ponto, todo mundo já fez isso, a gente exercita para não, né? Nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora de sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Aí, meus amados, é outra coisa assim, é a gente conseguir, dentro do possível, também ser criativo. Ai, não sei, não tem nada para fazer. Cara, eu acho que sempre tem. Às vezes meus pacientes falam assim, Luiz, para você sempre tem uma solução, né? Eu falei assim, sempre é possível, gente. Sempre é possível, como eu aqui falando para vocês até, né, mas de forma mais ampla, porque eu não posso dar na clínica, a gente não diz para o outro o que ele deve fazer, a gente estimula para que ele pense, para que veja se não tem uma outra possibilidade criativa que às vezes está escapando aos nossos olhos, mas está ali pronta para a gente tomar essa atitude, né? Seja ela qual for, como eu falei no exemplo do trabalho, de repente buscar uma renda extra, seja no âmbito amoroso, quando a gente vai buscar uma solução criativa para isso, vai fazer uma terapia que nunca fez, para tentar conseguir se olhar de outra perspectiva, né? Seja, por exemplo, quando a gente está passando por um processo de adoecimento, que não é fácil. Nossa, em processos de adoecimento prolongados, né? A paciência de lidar ali com os sintomas, com as dores, é muito grande. E aí quando a gente pensa e faz esse raciocínio de o que seria então não ser passivo diante da dor, né? Isso é um raciocínio até mais amplo, porque se eu não posso removê-la, né? Faço o que é possível, faço tratamento. Vê que tem gente que às vezes não faz nem o tratamento, mas eu vou no médico, eu tomo uma medicação, eu estou sempre atenta aos sinais, eu estou tentando respeitar o meu corpo, eu estou entendendo os meus limites. Às vezes, qual é a solução criativa? É a gente não lutar tanto com aquilo. Conseguir aceitar um pouco mais as nossas limitações, as nossas condições, ainda que físicas, não é? E buscar outras soluções, né? Descobrir, de repente, se permitir descobrir algum novo hobby, algum novo interesse, algo que possa trazer uma outra perspectiva para a vida, algo que possa fazer com que a gente consiga sair um pouco de focar só na dor e conseguir encontrar algum prazer. Não é todo o prazer do mundo, é algum prazer, o que for possível. E isso já vai sendo esse exercício de estar paciente. Mas eu estou paciente buscando me melhorar, eu estou paciente buscando lidar com isso melhor. Tem dias que não vai dar e tá tudo bem. Tem dia que não vai ser possível mesmo, tem dia que vai ser difícil, porque a gente não é perfeito. Mas no dia seguinte a gente tenta de novo e assim a gente vai indo, né? E aí eu peguei um trecho do Evangelho para complementar esse parágrafo, que fala-se assim, né? Que é lá do item da paciência, no capítulo 9. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Eu gostei muito dessa metáfora, porque talvez seja aí que a gente vai perdendo o fio da meada da paciência, porque são coisas tão pequenas que a gente não para ter atenção de falar, caramba, talvez eu tenha que exercitar esse lugar pequenininho.
Porque a cada picadinha, cada coisinha pequena que acontece, a gente está atento, exercitando. Cara, quando vier a pancada que vai vir, porque faz parte, a pancada grande da vida, a gente já vai estar com mais recursos, né? Se eu exercito a minha tolerância na fila do banco, na fila do mercado, eu vou estar preparado quando chegar uma fila grandona mesmo, uma fila que você fala, meu Deus do céu, que fila é essa? Eu vou estar mais preparado para essa fila, porque eu aprendi, de repente, a ler um livro enquanto eu espero, aprendi a estar ali fazendo uma respiração ativa, em vez de me deixar descontrolar por pensamentos de irritabilidade e raiva. Eu estou ali respirando, estou observando o ambiente em atenção, estou me desfocando dos meus problemas e dos meus pensamentos. Meditação, tá? Porque eu não gosto de assustar, mas respirar, fazer uma respiração ativa é uma forma de meditar. E meditação é comprovado cientificamente. Se você não medita, vai pesquisar sobre isso, tá? Respirar, sabe? 5 minutinhos respirando, só. Já ajuda pra caramba na paciência. E aí a mensagem continua. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Olha que bonito isso. É, porque a gente fica preso, né? Fica aqui, ó, com a fronte virada para a terra, se lamentando por uma coisa que não deu certo, enquanto várias outras deram. Meu amigo, acorda. Não deu certo, porque não era para ser, você não estava pronto para viver isso ainda. Depois você vai entender. Vamos olhar para cima, agradecer e entender, pô, isso aqui deu errado, mas olha quanta coisa boa aconteceu. Pô, tive uma semana ruim, pô, mas hoje foi um dia abençoado, hoje foi um dia tranquilo, sabe, não tive nenhum problema. Consegui, porque a gente tem esses respiros, gente. Ainda que poucos, a gente tem uns minutos sem dor. Pode não serem as horas, mas a gente tem uns minutinhos sem dor. Ai, que alívio, que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a nossa perspectiva tá sempre voltada para a falta. A gente está constantemente olhando e se preocupando com o que nos falta. Isso se a gente não exercita esse olhar, obviamente. Eu tô aqui falando para quem, assim como eu, está se exercitando. Se você já está conseguindo ter uma perspectiva melhor, graças a Deus, que você assim continue e prospere nessa sua virtude. Mas esse exercício de agradecer e olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que acontece de potencialmente positivo, né, isso vai nos tirar de grande sofrimento, que é aquilo que eu falei lá no início, é o sofrimento que a gente prolonga, que às vezes a gente cria problema pra gente. Às vezes não, sempre, né? E aí, bom, finalizando a mensagem, Emmanuel coloca, em assim, nos externando não nos referimos à complacência culposa, que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-lo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Reportamos-nos à compreensão, que identifica a situação infeliz, olha para o problema e articula meios de solucionar-lhes os problemas sem alardear superioridade. Aí já entra até a questão da humildade. A gente também precisa falar que a gente é um grande ser humano, alecrim dourado, porque a gente consegue, né, resolver esse problema aqui. Não é isso. É humildade, brandura e pacificidade, gente. Vamos lá, lembrar o início. Mas o meio de solucionar, a gente não finge que tá, não, isso aqui não tem nada a acontecer. Nossa, tá pegando fogo o negócio e nada tá acontecendo. Você é paciente e calmo. Não. A gente que interpreta as coisas errado, não é sobre isso. Tá pegando fogo o negócio? O que tá pegando fogo? Até onde a gente pode agir e o que está fora do nosso controle. Até onde posso agir, vamos agir. Com a humildade, com a respiração profunda, com aquilo que nos cabe, com amor e caridade. Até aqui a gente pode, daqui para lá a gente tem que ter paciência e fé, confiar, né? Então a gente está fazendo a nossa parte. Paciência, no fundo, é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses de bem de todos, paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Sim,
sacrifícios imensos, porque aqui ele está falando sobre não revidar, sobre resignação, né? Fala, olha, estaria dentro do meu controle revidar essa injúria, revidar esse ataque, mas eu estaria saindo do meu prumo, estaria não exercitando as várias virtudes que eu tenho tentado, eu estaria aí exercitando apenas a violência. E quanto que isso me custa, às vezes, tanto no sentido do sacrifício interior, de conseguir ter espaço para não reagir, ou o sacrifício que às vezes nos custa de passar por uma situação ruim e conseguir não revidar aquilo, né, e perseverar com calma. Às vezes a gente não vai caber esclarecimento, a gente não vai ter oportunidade de se esclarecer, mas a gente vai tentar exercitar o lugar da humildade e da não violência. Cada um vai saber sobre si o que já passou sobre isso, mas faz muito sentido essa frase, né? E aí, por fim, ele fala, Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a acompliciar-se com o mal. Aí, né, Emmanuel encerra essa mensagem nos lembrando do nosso grande exemplo, que foi Jesus. E o final da mensagem sobre paciência, lá no Evangelho, também encerra com a mesma moral, falando que Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós. E ele nada tinha do que penitenciar, Jesus era perfeito, já era perfeito. Ao passo que nós temos que expiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes e sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Cara, se Cristo, que era perfeito, maravilhoso, suportou tudo que ele suportou para nos deixar esse grande exemplo e morreu preferindo esse sacrifício do que, né, se cumpliciar com o mal ou ser condizente, que dirá nós? Vamos acordar para isso. O que é essa paciência que a gente tem que exercitar perto do que Jesus passou? Não é nada. Se ele conseguiu, a gente consegue. Ainda que não seja na perfeição dele, obviamente. Mas a gente consegue fazer alguma coisa de diferente. Seja que, poxa, eu não sei ainda o que fazer, mas eu já vou tentar não me lamuriar. Eu já vou tentar me calar. Do que ficar ali, ó, reclamando. Eu vou tentar não sustentar essa minha intolerância. Eu vou exercitar nas pequenas alfinetadas do dia, como diz lá no Evangelho. Nas 1000 pequenas alfinetadas do dia eu vou exercitando. Não sei se quando chegar, né, a grande provação se eu vou estar pronta, mas eu vou tentar. Eu vou tentar não revidar, eu não consigo falar nada de bom para o abençoado que me testa. Mas se eu conseguir já não revidar, eu já estou dando um passo. Eu já vou não estar me acompliciando com o mal. Então, pessoal, cara, dá pra gente tirar tanto aprendizado falando só sobre a paciência, mas tanto. Eu tenho certeza, assim, que algo do que foi dito aqui hoje, né, com as palavras do Evangelho, com essa leitura de Emmanuel, né, com tudo que a gente colocou aqui, dá para você tirar alguma coisa para você refletir, com certeza, porque em algum ponto a gente está falhando, normal. Então, assim, para mim, por exemplo, eu me vejo que às vezes esse lugar da atividade, eu posso até não reclamar tanto, não ficar me lamuriando nem chorando, mas às vezes o lugar da atividade falta. Isso de eu não perder tempo, sabe? Porque ser paciente, ter que esperar o tempo das coisas, não é perder tempo. É aí que mora o pulo do gato. Eu estar me preparando para na hora certa eu poder agir, mas agir com amor, agir com caridade, agir com brandura. Mas eu me preparar, me planejar, me preparar, porque na oportunidade que eu puder, seja em que área for, gente, como eu aqui dei vários exemplos, na saúde, no trabalho, na vida profissional, na vida doméstica, na vida amorosa,
seja onde for, eu vou me planejar, me organizar, colocar em ação o que eu puder e vou até onde eu consigo. Dali para frente eu confio em Deus, que eu estou me preparando e na oportunidade certa que acontecer, vai acontecer, seja lá o que for. Deus sabe de tudo, né? Então, assim, só concluindo, só porque eu falo demais, né? Então, assim, só reforçando, né? A dor e o sofrimento a gente já sabe que é necessário, a gente precisa se lapidar. O diamante não vira diamante sem lapidação, não. Assim, ó. Esqueci o nome do instrumento. Vocês vão entender, se é a martelada necessária lá no diamante, ele não vira, né, uma joia rara. Então faz parte, isso não é masoquismo, não, é porque senão a gente não exercita, a gente vai ficar parado mesmo, vai ficar nessa passividade que em nada nos ajuda enquanto espíritos, né? Jesus não chegou aonde ele chegou sendo passivo. Pacífico, sim. Passivo, não. Ao contrário, Jesus era potência, atividade e ação o tempo inteiro. Aqui ele estava aqui tranquilinho, ele só soltava uma frase que já fazia a pessoa cair para trás. Meu Deus! Não era assim quando a gente lê o Evangelho? Do nada. Ele estava lá, do nada ele soltava um negócio que você mudava a vida da pessoa. Entendeu? Então, assim, vamos pensar sobre isso. Fica aqui o convite, fica o convite da brandura, fica o convite de exercitar esse lugar e fazer essa viradinha de chave para que a gente não tenha que perder tanto essa paciência para conseguir encontrar ela, né? Que a gente possa estar consciente e ativamente nesse lugar. Certo? Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Eu espero que essa mensagem possa tocar o coração de vocês. E vamos fazer a nossa prece para encerrar essa palestra online. Então, convido todos vocês novamente. Vamos fazer uma respiração profunda. Meus amigos, nunca duvidem do poder de uma respiração bem feita. Estamos juntos aqui agradecendo a Deus e a Jesus pela misericórdia, pela oportunidade de estarmos sempre exercitando esse lugar da paciência. Logo Deus, que é infinitamente paciente conosco, não significa que Ele não age na nossa vida, mas Ele é infinitamente paciente e Ele só está aguardando justamente a nossa virada de chave para que Ele possa agir na nossa vida de uma maneira que a gente nem imagina, que possamos estar prontos para isso. Agradecemos a Jesus, nosso amado Mestre, por tantos ensinamentos sobre paciência, sobre brandura, possamos exercitar esse lugar e possamos ser dignos de herdar os céus, como Ele mesmo disse. E assim pedimos por fim a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, todas as bênçãos e a prosperidade para nós, para a nossa casa do caminho, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Fiquem bem. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau.